Fala galera, Guilherme Silva aqui, eu vou trazer a análise diária do Bitcoin. Então pessoal, vamos falar a respeito do Bitcoin. Tem um monte de gente me perguntando aí se azulou ou não azulou a barra do gráfico diário. E as informações são bem interessantes, tá pessoal? Estou bem otimista, apesar de eu acreditar que no curto prazo eu digo semanas, uma semana ou dias talvez, a gente possa fazer um pequeno recuo para querer continuar andando para cima. Acredito eu que, baseado no indicador de fluxo que eu utilizo na Vector, a gente pode sim estar iniciando um movimento de alta um pouquinho mais expressivo. Mas a gente tem que fazer uma análise mais completa de tudo. Eu tenho alguns outros indicadores ali, força relativa e estocástico, RSI, se eu não me engano, RSI Stock, eles estão bem sobrevendidos em gráficos diários e até semanais, se eu não estou enganado. Eu vou fazer essa análise para vocês. E estão convergindo para uma possibilidade de a gente realmente estar invertendo essa tendência, a gente ter feito fundo ali naquela casa dos 30 mil dólares. E é disso que a gente vai falar. Beleza, pessoal? Antes de eu continuar, pessoal, não esquece de se inscrever no canal. Me segue no Instagram, TMJ Cripto. Para quem tem interesse, grupo do Telegram. Eventualmente eu posto alguns prints ali do indicador. Para quem não tem o curso, eu vou gravar as aulas ainda este mês, com certeza. Já estou elaborando elas. Vou gravar e vou colocar lá o indicador para ser utilizado na Vector. Tem muita gente que pergunta qual é a regra de coloração, pessoal. É uma regra que vocês vão ter que importar ela para dentro da Vector. Então só vai ter o pessoal que tem no curso, beleza? Então, pessoal, bora lá fazer essa análise para vocês. E era isso. Então, pessoal, partindo aqui para o TradingView, o que a gente tem? Primeiramente, vamos fazer uma análise de TradingView, depois eu vou pegar a parte de fluxo, tá? Análise de TradingView, eu digo os indicadores que eu utilizo aqui mais no TradingView, tá? Porque a Vector eu utilizo mais para a questão do fluxo, tá? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem essa linha de tendência de baixa que foi rompida, que eu acredito que se a gente fizer um recuo, tá? A gente pode vir um pouquinho mais aqui, tá? Para depois andar para cima, se a gente fizer o recuo. A gente tem um grande problema, né? Um problema no Bitcoin. O problema do Bitcoin é que, às vezes que ele dá para andar para cima, ele não recua, né? Ele vai e ele demora para fazer o recuo. Ele demora, ele anda muito para fazer o recuo. E as pessoas ficam esperando esse recuo e ele continua andando para cima. Tá? E ele vai embora. Tá? Assim como quando ele vai para baixo. Às vezes ele também não faz muitos recuos. Ele anda direcionalmente para uma das direções. Então, às vezes fica difícil do cara pegar o bonde andando, tá? Se não acreditar muito no movimento. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tinha uma região de resistência. No meu entendimento, a gente tinha essa região aqui de resistência. Tá? Essa região de resistência ela foi superada, tá? E eu até posso transformar ela agora em outra cor, botar ela verdinha, porque agora, a partir de agora, ela tende a ser um suporte. Pode ver que a gente tem toda essa região de fundo aqui, ó. Fundo, foi rompido, era uma resistência e agora pode ser que a gente faça o recuo aqui. Seria muito bom se fizesse o recuo aqui, porém eu não consigo ter certeza se a gente vai fazer o recuo. Por quê? Porque o Bitcoin está andando. Quando ele dá para andar, ele começa a andar e anda forte, tá? Às vezes ele não faz os recuos que a gente quer que ele faça para a gente poder pular para dentro do bonde. Por isso que é importante, às vezes, a gente ter capital alocado em cripto, não ficar só fazendo operações, entende? Então, ter uma carteira de longo prazo sempre é interessante, né? Porém, tem que ter o entendimento que o investimento para longo prazo, tu pode daqui a pouco sofrer correções aí de 30%, 40%, 50%. Porém, tu tem que estar alocado um capital, um percentual do teu capital, que tu possa sofrer esse tipo de drawdown, digamos assim, que tu não esteja preocupado com aquilo, que tu tenha capital para caso o gráfico caia mais, tu fazer mais compras. Então são compras em que tu vai fazendo um preço médio de um valor do teu capital que tu não está preocupado se ele for desvalorizar. Isto se você é uma pessoa que acredita no longo prazo do Bitcoin, se você acredita nisso. Eu, pessoal, até mandei um vídeo, um áudio para o pessoal do grupo, não lembro qual do grupo, acho que foi do grupo do robô, que eu comentei com eles, cara, se perguntasse para mim há 2 anos atrás, um ano atrás, até um ano atrás, eu era uma pessoa que eu não tinha muito essa mentalidade de que o Bitcoin vai só andar para cima. Sempre fui muito conservador, não, digamos, entre aspas, né, tava sempre querendo me proteger. Hoje em dia, pessoal, admito para vocês, cara, eu tô com uma mentalidade bem mais otimista em relação ao mercado de cripto, tá? Principalmente a Bitcoin e Ethereum, e entendo que eles estão sim em uma tendência de alta, tá?
forte para o longo prazo. Antigamente eu sempre pensava, não sei, né? Vai saber se daqui a pouco os governos não podem proibir, sei lá, fazer o quê, e o negócio entrar em uma correção mais forte. Então, independente, tá, do Bitcoin corrigir, daqui a pouco, se ele entra em uma correção e vem aqui, fechar gap aqui nessa região, furar esse fundo, eu continuo acreditando que uma hora ele vai voltar e uma hora ele vai superar os topos históricos. Então, a minha mentalidade em relação ao universo cripto, ela é bem diferente do que era 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, entendeu? Eu pensava de uma forma um pouco mais conservadora. Hoje eu já não penso assim. Então é importante eu falar isso, porque daqui a pouco tem pessoas que me seguem há bastante tempo e podem não entender certas mudanças de posicionamento. As pessoas mudam, as pessoas começam a pensar diferente. Isso é normal e é natural. Então o que a gente tem aqui, tá, pessoal? Deixa eu botar aqui, ó, força relativa, tá? E o RSI Stock. Vamos lá. Gráficos diários. Eu não vou olhar gráfico diário, eu vou olhar gráfico semanal. O que me chama bastante atenção aqui em gráficos semanais? Pessoal, semanal. Vou mudar a cor aqui. Eu acho que sempre que eu gravo nessa cor tem gente que chama atenção. Fica melhor para enxergar. Branquinho, tá? Força relativa. Pessoal, analisem isso. Força relativa. Pessoal, a gente chegou numa região de sobrevenda. Deixa eu botar em outro gráfico aqui. A gente vai enxergar o passado maior aqui, tá? Esse aqui. Vou fechar aqui. Agora, a gente chegou, pessoal, em uma região que não é muito comum a gente chegar no gráfico semanal. A gente chegou bem aqui embaixo, aqui, tá? Não digo que não pode vir mais, mas todas as vezes que a gente chega nessa região aqui, tá? Aqui, tá? A gente não chegou tão baixo quanto essas duas, mas a gente está próximo, a gente chegou próximo dela e com um contexto que a gente tem um fundo bem estabelecido aqui. Então a gente foi numa região bem sobrevendida da força relativa. E a gente agora teria muito para andar para cima. Então, se eu pensar nisso, tá bem interessante, tá? Estocástico, todas as vezes que a gente chega aqui, ó, às vezes que a gente chega nesta região, a gente faz um movimento de alta, tá? A gente chegou aqui, a gente fez, a gente chegou aqui, nesta parte aqui a gente fez, foi pouco, depois vem pandemia, tá? Agora aqui embaixo era fundo também, tá vendo? Era fundo, então a gente tem que entender que esses dois indicadores clássicos aqui da análise técnica, tá, pessoal, que é o RSI e o Stock RSI, eles estão em uma região onde nos permite acreditar que a gente pode sim fazer um movimento de alta, a gente pode sim andar para cima. Então, muita atenção nisso. Se eu pegar aquele um gráfico de quebra de linha, no semanal tá ficando verde. Também não é sempre que ele muda a coloração. Vamos observar como vai estar esse gráfico aqui, porque eu sou um dos poucos que trouxe ele. Como que ele vai estar no domingo, quando fechar, se não me engano é domingo, né? Como que ele vai estar? Se ele fechar verde, pessoal, eu vou ter mais ainda certeza que vai estar, de que a gente está virando essa tendência. Teve gente que vem falar merda nos comentários, quando tiver $100 mil você vai dizer que virou a tendência. Pessoal, eu só falo que virou a tendência quando ela virar. A teoria de Down diz isso, né? Quando a gente tem uma tendência estabelecida, cara, a tendência está estabelecida, ela só vira quando ela vira. E eu não sei se ela vai virar nesse topo ou não, eu só vou saber quando ela virar, quando ela fizer um pivô embaixo, uma LTA ou algo assim, que me indique a reversão. Entendeu? Mas daí eu perco todo esse range aqui para trabalhar. Perco, mas eu tenho mais certeza, eu consigo ter mais certeza de que o negócio virou. Para mim é muito complicado, tá, pessoal, pegar e acertar fundo, dizer que aqui era fundo. Eu não gosto de fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não sou, cara, não é a minha. Tem gente que é. Para quem gosta, tá, do Stormer, quem tá seguindo o Stormer, tá? Eu, inclusive, fiz alguns cursos do Stormer, a minha base é dele, do André Machado, lá de análise técnica, tá? Minha linha de raciocínio é muito parecida. Ele estava dizendo que era fundo e eu estava quieto na minha. Cara, o Stormer está falando que aqui o Bitcoin fez fundo. Se ele falou isso, cara, eu acredito na experiência dele, só que eu prefiro ficar quieto na minha porque eu não gosto de falar isso. Por quê? Porque ele sabe fazer isso muito bem, ele vai saber fazer isso melhor do que eu. Se eu chutar aqui que é fundo, eu vou estar chutando. Ele já não está chutando. Então ele está falando que é fundo já faz uma semana, quem segue no Instagram dele lá. Então ele está falando que aqui era fundo. Pô, eu tava só observando, será que o cara sabe mesmo? E, cara, por enquanto ele tá acertando bonito que era o fundo. Entendeu? Só que eu não me arrisco a chegar aqui para vocês dizer que era o fundo. Para mim, eu não me arrisco. Eu prefiro agora acreditar no movimento de alta que a gente está fazendo, estamos fazendo, acredito que a gente possa fazer um pequeno recuo. Agora, se eu pegar aqui fluxo, pessoal, ficou azul as barras, né? As barras do indicador de coloração de fluxo que eu tenho, elas azularam, e azularam em cima da LTB.
na LTB rompida, tá? Não significa que vai seguir andando reto para cima, tá, pessoal? Significa que se a gente olhar para o passado, são poucas vezes que esse indicador ele muda de cor. Aqui subiu, ficou azul, né? Deu uma caidinha, continuou andando. Então é isso que a gente tem que observar aqui, ó. Ficou vermelho, não caiu, tá? Aqui ficou vermelho, subiu, ficou vermelho. Mas quando começa a alterar a coloração assim, ó, indica que a gente pode estar perto de um topo ou de um fundo. Então o que a gente tem aqui, ó, vermelhou. Olha a primeira barra azul, cara, indicou toda alta. Ficou vermelho, continuou caindo, cara, não continuou caindo. Mas uma barra azul depois foi para cima. Uma barra vermelha foi para baixo e a gente tem barra azul. Não existe nada mágico, não existe nada, não existe um indicador perfeito que vocês vão chegar ali, vão usar e ele vai acertar todas. Mas está azul, tá bonito, a gente rompeu o LTB, a gente tem força relativa bem lá embaixo, a gente tem RSI lá embaixo no estoque. Então, pessoal, a possibilidade de a gente continuar andando para cima, no meu entendimento, neste momento, é maior do que cair. Tá? Eu tenho mais informações convergindo para alta do que para baixo. Quando eu estava neste ponto aqui, ó, eu estava falando embaixo. Tá? Eu estava neste ponto aqui, antes dessa vela grande aqui embaixo, eu estava falando embaixo. Como é que eu vou falar que o negócio vai estar de alta se está assim o gráfico? O gráfico está assim, está desse jeito. Quem disse que ali vai subir, cara, por alguma razão acreditou nisso, mas graficamente falando, eu não conseguia dizer para vocês neste ponto do gráfico, do jeito que o gráfico está agora, dizer para vocês que a coisa vai subir. É complicado, entende? Então, é a forma que eu trabalho. Tá? Então, pessoal, aproveitando, tá? Finalizando, quem tem interesse, pessoal, curso de análise técnica, cursoanalisetecnica.com. Pessoal, tem um curso de análise técnica onde eu abranjo, em geral, setups ali de swing trade, day trade, que são extremamente eficientes, tá, pessoal? Quem fez, eu tenho certeza que não se arrepende, porque depois vai continuar estudando e vai perceber que muitas coisas que aprendeu, às vezes em cursos com valores bem mais elevados, vai lembrar, aprendi isso lá com o Guilherme por um valor bem mais em conta. Então era isso, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.